Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 179, hoje é quinta-feira, dia 14 de abril de 2022. Eu decidi antecipar o Conexão Geo para hoje, quinta-feira. Normalmente vocês sabem que eu posto na sexta-feira o nosso podcast semanal, em função dos eventos ocorridos de ontem para hoje, lá na Ucrânia, que vou comentar, e também porque eu quis preservar um pouco a nossa Sexta-feira Santa. Começando com o conflito da Ucrânia, número de refugiados já ultrapassando 4,6 milhões de refugiados, com a Polônia aí abrigando o maior número de refugiados, mais de 2 milhões de ucranianos na Polônia, realmente um número impressionante. Mas o fato mais importante e que me fez até antecipar o nosso Conexão Geo para hoje, o afundamento do cruzador Moskva. Ontem, na quarta-feira à noite, já começaram a surgir as primeiras notícias de um grande incêndio a bordo do navio. O Moskva era o principal navio da esquadra russa do Mar Negro. Lembrando que a Rússia possui 4 esquadras e uma flotilha. A esquadra do Norte, que fica lá no Ártico, a esquadra do Mar Báltico, a esquadra do Mar Negro e a esquadra do Pacífico, lá em Vladivostok. E a flotilha fica dentro do Mar Cáspio. No Mar Negro, o principal navio era o Moskva. Moskva é um cruzador, 11 mil toneladas, 500 militares a bordo. Ele estava ontem, tem participado ativamente do bloqueio naval que a Rússia tem feito aos portos ucranianos, especialmente ali nas proximidades do principal porto da Ucrânia, Odessa. E o Moskva tem várias capacidades, inclusive de lançamento de mísseis navio-terra para várias posições em terra, mas também a parte de defesa antiaérea dos navios, dos outros navios de guerra que estão operando ali na região. O Moskva tem uma capacidade de detecção aérea em termos de radares, em termos de mísseis antiaéreos, um sistema de mísseis antiaéreos bastante moderno. E ontem, quando surgiu a notícia do incêndio, a notícia foi desencontrada. Inicialmente, o governo ucraniano, especialmente o governo da região de Odessa, informando que foram lançados 2 mísseis terra-mar contra o cruzador russo. E a Rússia, o Ministério da Defesa russo, não admitindo isso, dizendo que o incêndio surgiu de bordo, um problema que aconteceu dentro do navio. Mas teve um detalhe já ontem à noite que me chamou muita atenção, que foi a informação de que toda a tripulação do Moskva já tinha sido retirada do navio, uma informação formal do governo russo, confirmando um incêndio de grandes proporções. Não se retira a tripulação de um navio, toda a tripulação de um navio, se realmente a situação não for muito grave. E o dado que tinha hoje pela manhã era que o dado oficial do governo russo era que o navio seria rebocado provavelmente para a base de Sebastopol, que é a sede da esquadra russa no Mar Negro, que fica na Crimeia, na cidade de Sebastopol, no porto de Sebastopol. E eu fiquei acompanhando esse tema o dia inteiro, achando muito estranho. Inclusive, o próprio governo dos Estados Unidos teve uma declaração do porta-voz do Pentágono hoje, falando sobre que eles não tinham ainda a certeza do que tinha acontecido, se foi realmente um ataque ucraniano ou se o navio pegou fogo. E agora, há poucos minutos atrás, menos de uma hora atrás, foi confirmado pelo governo russo o afundamento do navio. Uma perda impressionante, super relevante, tanto do ponto de vista militar como do ponto de vista psicológico. Uma grande vitória da Ucrânia contra a Rússia, sem sombra de dúvidas. Isso será a manchete de capa dos principais jornais dessa sexta-feira em relação ao conflito, e quis trazer para vocês. O Moskva, sem sombra de dúvida, é o grande triunfo até o momento. Eu classificaria como 2, na verdade. A defesa de Kiev, sem sombra de dúvidas, um ponto importantíssimo. Temos acompanhado aí os movimentos das tropas russas em direção ao Donbas. No momento, na parte terrestre, a Rússia está se preparando para executar um grande ataque terrestre à região do Donbas,
A região do Donbas é aquela região a leste da Ucrânia. Aquelas duas repúblicas de Lugansk e Donetsk, elas são que se declararam, autodeclararam independentes, e a Rússia reconheceu em fevereiro, pouco antes do dia 24 de fevereiro, quando a Rússia invadiu. Vocês lembram? Aquelas duas repúblicazinhas que ficam dentro da região do Donbas ucraniano. Mas essas duas repúblicas, elas são, representam 1/3 de toda a região do Donbas. Então, pelo que nós estamos observando, o objetivo militar russo agora é conquistar toda a região do Donbas, a leste da Ucrânia, e fechar o Mar de Azov, faltando apenas a cidade de Mariupol, o porto de Mariupol, o porto mais importante da Ucrânia dentro do Mar de Azov, que se encontra cercado pelas forças russas há vários dias e a qualquer momento deve cair. Inclusive, temos aí, infelizmente, a expectativa de muitas atrocidades, muitas mortes de ucranianos dentro da cidade de Mariupol, e estamos aguardando aí a qualquer momento, digamos assim, o término da conquista de Mariupol. Com isso, a Rússia terá todo o Mar de Azov. É uma conquista, militarmente falando, muito importante, até porque o porto de Mariupol era o porto que os ucranianos utilizavam para escoar a produção do leste da Ucrânia. Então ele é um porto estratégico também. Agora, com esse afundamento do Moskva, não sabemos, novamente, insisto, não tenho como confirmar se foi causado pelo lançamento de mísseis ucranianos de terra contra o navio, uma arma importantíssima, até para a nossa reflexão em relação ao Brasil, ou seja, nós termos a capacidade de fazer esses lançamentos de mísseis de terra para o mar. É importante termos essa capacidade. A Ucrânia, se realmente fez isso, se foi isso que aconteceu, uma grande vitória para a Ucrânia. De qualquer maneira, a perda do navio, mesmo que não tenha sido por ataque ucraniano, tenha sido por um incêndio a bordo, é uma perda bastante sensível para os russos. Esperamos, inclusive, que eles desloquem outro dos seus cruzadores. Existem outros 2 cruzadores dessa mesma classe, um no Mar do Norte e outro no Pacífico, e é possível, então, que a Rússia desloque um dos outros cruzadores para dentro do Mar Negro. Não sei se a Turquia vai autorizar, porque, de acordo com as regras do jogo ali de passagem de navios de guerra pelo estreito ali de Bósforo, que é controlado pela Turquia, apenas navios que fazem parte, ou seja, que são sediados dentro do Mar Negro, podem cruzar o Estreito de Bósforo em situação de conflito. Então, não sei se a Turquia vai autorizar agora a passagem de um outro cruzador russo pelo Estreito. É outra coisa também para nós observarmos. Também essa semana, em relação ao conflito, ontem vimos as 2 primeiras ministras da Finlândia e da Suécia numa declaração importantíssima, dizendo que os 2 países que são neutros em relação à OTAN, eles não fazem parte da OTAN. Finlândia e Suécia fazem parte da União Europeia, mas não fazem parte da OTAN, e as 2 primeiras ministras ontem dando uma declaração importantíssima de que os países vão sim considerar a possibilidade, com seriedade, a possibilidade de entrar para a OTAN, o que cria mais um evento de grande importância, porque Finlândia e Suécia entrarem para a OTAN. A Finlândia possui uma fronteira terrestre de 1.300 quilômetros com a Rússia, então é muito significativo. Não sabemos exatamente como a Rússia vai reagir. A princípio, pelo que foi falado ontem, essa decisão seria agora, no mês de maio, e para ser, digamos assim, ratificada pelos outros países da OTAN na grande reunião de chefes de Estado da OTAN prevista para ocorrer em Madrid em junho. Eu acho, inclusive, que essa decisão deveria ser acelerada. A impressão que eu fiquei de ontem era que até que nós não estamos em guerra, né? Ou seja, que a Europa não está em guerra. É importante a gente entender que a situação é muito séria, e a Finlândia e a Suécia ontem, os primeiros ministros fizeram ali um evento que parecia um pouco, digamos assim, não levando em consideração a gravidade do momento. Ou seja, eu acho que uma decisão dessa seriedade devia ser conduzida, inclusive, a portas fechadas nos parlamentos de Finlândia e Suécia, e ser levadas prontamente para a OTAN, para Bruxelas, e a OTAN deveria processar essa decisão de uma maneira mais expedita e não esperar a reunião em junho, né? Ou seja, a situação no leste da Europa é muito séria, e eu acho que uma decisão desse nível, 2 países importantes, como é o caso de Finlândia e Suécia, entrarem para a OTAN ou não, é algo que tem que ser considerado em caráter de emergência.
Então, em relação ao conflito na Ucrânia, são os pontos mais importantes. Segunda parte do nosso Conexão Geo, a situação do Covid lá na China, preocupa realmente. Semana passada eu já tinha falado isso para vocês. Xangai é a cidade mais importante da China em termos econômicos, o porto mais importante. Inclusive, Xangai é o porto mais importante do mundo. Para vocês terem uma ideia, Xangai tem um movimento de containers 3 vezes maior do que o porto de Roterdã, na Holanda, que é o maior porto da Europa. É impressionante a importância do porto de Xangai. Dos 10 maiores portos em termos de movimentações de container do mundo, 7 são da China, e o maior deles é Xangai. Então, um lockdown dessa magnitude em Xangai, sem sombra de dúvidas, preocupa. Essa semana vimos, inclusive, vídeos de internet, de redes sociais, mostrando chineses revoltados em Xangai e atacando, inclusive, supermercados, uma cena impressionante. E acho que o governo do PCC chinês precisa tomar providências, digamos assim, para repensar, reavaliar essa questão do Covid-0, essa política do Covid-0, esses lockdowns monstruosos ocorrendo em várias cidades. Inclusive, estava dando uma olhada hoje nos números oficiais da China em relação ao Covid, menos de 500 mil casos e menos de 5 mil mortos. É inacreditável, né? Assim, é difícil da gente conseguir conceber que a China, um país de 1,4 bilhão de pessoas, tem menos de 500 mil casos até agora e menos de 5 mil mortos por causa do Covid. Isso, infelizmente, só vamos descobrir mais à frente. Na parte do Estamos de Olho, crise do Afeganistão, volto a insistir, muito séria. Nós, infelizmente, tudo leva a crer que vamos ter notícias em breve de muitas mortes no Afeganistão por fome. 24 milhões de afegãos estão em emergência humanitária, segundo a ONU. É realmente uma crise seríssima. Também seguimos acompanhando a situação do programa nuclear do Irã. Nenhuma novidade essa semana, segue as incertezas. Israel pressionando muito para que os Estados Unidos não cedam e não voltem ao acordo de limitação do programa nuclear iraniano. É um tema muito relevante, como eu tenho falado várias vezes aqui no Conexão. Outro tema que estamos de olho são as instabilidades na América do Sul. Hoje eu trouxe 3 casos. Semana passada eu comentei sobre o Peru e as greves de lá de caminhoneiros. Isso aí melhorou, mas a situação no país está longe de estabilizar. Tem outros movimentos de greve no país também bastante relevantes e que impactam na estabilidade do governo do Pedro Castilho, que ainda não fez nenhum ano de governo. No Chile, estamos com uma crise hídrica aí no segundo mês do governo do novo presidente Gabriel Boric, no Chile. 50% dos municípios chilenos estão em estado de emergência hídrica, ou seja, a situação de água seca no Chile, séria. Lembrando que o Chile já estava convivendo com aquele problema seríssimo também dos migrantes que entrando pela Bolívia, principalmente venezuelanos e haitianos, no norte do Chile. Ou seja, aquela questão dos imigrantes no norte do Chile já estava pressionando bastante, antes mesmo do Gabriel Boric assumir o governo, e essa questão agora da crise hídrica muito séria no Chile. E na Argentina, saiu ontem o número aí de recorde de inflação no mês de março, 6,7% apenas no mês de março, uma inflação anual de 55%, manifestações nas ruas, protestos nas ruas de Buenos Aires, porque não apenas a questão da alta inflação, mas muitas preocupações pela instabilidade do governo do presidente Fernandes, dentro do próprio governo, depois do acordo com o FMI. O governo de Fernandes está relativamente rachado internamente, ou seja, a vice-presidente, a Cristina Kirchner, e o grupo dela contrário à questão do acordo do FMI, ou seja, a situação na Argentina preocupa, inclusive combustível, informações de falta de diesel para tratores, né, fazerem a colheita de trigo. A Argentina é o maior fornecedor de trigo para o Brasil, por exemplo. O Brasil importa 50% do que consome, né? 50% do que nós consumimos de trigo é produzido no Brasil, 50% é importado, sendo que do trigo importado, mais de 80% vem da Argentina. Ou seja, a Argentina passando por momentos, segue passando, na verdade, por momentos de bastante instabilidade. Outro tema que estamos de olho é a questão das eleições na França, dia 24, segundo turno das eleições, confirmado. O presidente Macron novamente contra a Marine Le Pen, repetindo o que aconteceu em 2017. Últimas pesquisas apontam vitória do Macron, 53% a 47%. Obviamente é um resultado apertado, os dois estão em campo fazendo muita, digamos assim, muita campanha, tentando aí ganhar os votos dos eleitores franceses, né? Na próxima sexta-feira vamos ter um quadro mais aproximado do que ocorrerá
no dia 24. Crise no Paquistão, falei na semana passada, acabou que no último sábado o Imran Khan, que é o primeiro-ministro, ganhou o voto de não confiança do parlamento paquistanês. Na segunda-feira ele já saiu do poder, ele já foi eleito o novo primeiro-ministro do Paquistão. Situação no Paquistão muito tensa, um país nuclear, um dos 9 países que possuem arma nuclear. Teve uma pesquisa que saiu hoje dizendo que 57% da população até concordou com a saída do Imran Khan, mas tem muita gente favorável ao Khan que tem protestado nas ruas do Paquistão de uma maneira geral e é sim algo para nós seguirmos acompanhando. E o último tema do Estamos de Olho é essa compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk. É um tema relevante, redes sociais cada vez mais importantes em questão aí de controle de narrativa, etc. É um ponto que estamos de olho e vamos seguir acompanhando. E fecho com a boa notícia. A boa notícia não poderia deixar de ser o meu desejo de uma Páscoa fantástica para vocês. O mundo passa por momentos de muita tensão, infelizmente. 2 anos de pandemia, com muitos mortos, muitas pessoas doentes, seguida com esse conflito na Ucrânia, que infelizmente me parece longe de terminar. Não sabemos exatamente como a Rússia vai reagir a essa questão do Moscova, principalmente se ele foi efetivamente afundado em função dos mísseis ucranianos. Então não sabemos como que o presidente Putin vai reagir a isso, com, digamos assim, com um aumento do grau de destruição dos ataques russos na Ucrânia, mas por outro lado também ao vermos como que os ucranianos fugindo da guerra estão sendo recebidos nos outros países da Europa, nos dá a esperança de que tem sim muita coisa boa nesse mundo. E eu acho que, como sempre tenho falado, cada um tem que fazer a sua parte, tem que olhar para o outro, tem que olhar principalmente para o mais necessitado. Então o meu desejo, uma feliz Páscoa para todos, bom final de semana, até o nosso próximo Conexão Geo. Muito obrigado.